Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Paulo Guedes, em uma solenidade com empresários, ele falou mais, como se fosse possível, né? Ele falou mais besteiras ainda a respeito do país. É uma visão completamente estúpida a respeito dos brasileiros, a respeito do país. É um descolamento total da realidade. Eu vou mostrar no vídeo de hoje 2 trechos dessa solenidade em que ele fala para empresários e vou pedir para você assistir o vídeo até o final para você acompanhar esses 2 trechos. O primeiro eu vou colocar logo no início, que mostra o quanto ele é realmente fora de si quando ele vai falar a respeito do Brasil. Como que ele não sabe o que é o Brasil. Veja esse trecho quando ele fala a respeito de energia elétrica. Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Tá certo? Bom, se o ministro da Economia de Bolsonaro não sabe qual é o problema do aumento da energia elétrica, ele não sabe qual é o problema de mais de 50% da população brasileira, porque a energia elétrica ela tem um impacto direto, objetivo mesmo, um impacto real, substancial nos orçamentos das famílias, especialmente as famílias mais pobres. Nós já estamos com a energia elétrica muito alta e ainda há uma previsão de aumento de 50% dessa bandeira que nós não vamos conseguir nos livrar dela para os próximos meses. Então a energia vai ficar ainda muito mais cara, sendo que ela já está caríssima. Enquanto o Paulo Guedes estava lá falando com empresários, com parte da elite brasileira, que é com certeza privilegiada, Amapá, por exemplo, estava sem luz, sem energia elétrica. Um apagão no Amapá. E os apagões são uma ameaça real no país. Nós estamos com um desabastecimento maior do que o pior momento dos últimos 20 anos no país. Fala-se até num período até maior. Nós tivemos uma crise hídrica gigantesca já há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, e agora nós estamos na iminência de uma nova crise hídrica e de novos problemas, a possibilidade de apagão em todo o país. Então a energia elétrica é um problema sério, grave, que precisava ter uma visão estratégica objetiva por parte do governo Bolsonaro. Nunca houve isso. Nunca houve isso. E agora nós temos Paulo Guedes falando essas asneiras sem fim para esses empresários. Ora, eu vou pedir para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Os assuntos que a gente fala aqui precisam ser vistos pelos brasileiros. Então nos ajude com o seu like, nos ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Por favor, nos ajude. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede para que você se inscreva no canal. E isso não te custa nada, só você subir, se você tiver com o celular, sobe um pouquinho, clica em inscrever-se, por favor, faça isso agora, se inscreva aqui no canal. Em 2018, o país passou pelo chamado caminhonaço, que foi aquela parada dos caminhoneiros. O Brasil ficou parado por 10 dias. E aquilo enterrou de vez aquela expectativa de que a economia iria crescer 2% em 2018. A coisa não aconteceu. O governo Michel Temer, naquela ocasião, ficou de joelhos e, na verdade, nós tivemos até um risco de desabastecimento, um colapso no abastecimento. Aquela manifestação dos caminhoneiros aprovada pelo Bolsonaro, inclusive como parte até de uma campanha bolsonarista como um todo, para que o Bolsonaro tivesse uma certa projeção, ela afundou o país, que já estava numa situação de crise total desde 2013, já há 5 anos, e o que aconteceu naquela parada dos caminhoneiros, muitos dizem que até este momento que nós estamos em 2021, não foi possível recuperar. A gente ainda sofre por conta disso. E a baderna, ela rendeu, então, o tabelamento de preços, né? Tivemos um tabelamento de preço dos fretes, tivemos subsídios de bilhões de reais para caminhoneiros autônomos, os transportadores e clientes do transporte rodoviário, como agronegócio, eles também tiveram algumas regalias, o Congresso anistiou os crimes dos baderneiros, o paradão inclinou ainda mais a ladeira que o Brasil descia então, e nós ficamos reféns
desse grupo que o tempo todo ameaça. Dia 7 de setembro, pelo menos uma parte desses baderneiros ainda está querendo fazer a mesma coisa. Eles estão dizendo que vão parar o país novamente no dia 7 de setembro. O prejuízo é óbvio que é para todos, inclusive para eles. Eles sofrem com isso. Os caminhoneiros são brasileiros, são trabalhadores que precisam de um país pujante, coisa que é impossível acontecer, né? Pela situação que nós estamos e por um governo como Jair Bolsonaro. Naquela ocasião nós tivemos o apoio de empresários, de associações empresariais, associação como aquela Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, que está bancando agora para o pessoal ir para Brasília, para a Paulista. Tivemos a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que também apoiou aquela situação toda. Todo mundo afundando num caldeirão de merda, com a licença aqui da palavra. Todo mundo na merda. E todo mundo apoiou. Todo mundo entrou nessa situação que não conseguimos recuperar por completo 3 anos depois. A polícia, inclusive, investiga a AproSoja, né, o bolsonarista Antônio Galvão, que é suspeito de organizar manifestações golpistas agora em 7 de setembro. Em 2018, ele era presidente da AproSoja Mato Grosso. Ele é um entusiasta lá do caminhonaço. O Blairo Maggi e a associação, eles dizem que não apoiam Galvão. Ele ainda comanda a AproSoja, mas algumas pessoas da associação não apoiam, segundo o Blairo Maggi, segundo algumas pessoas. Mas vão entrar com força total, com muita grana, nesse 7 de setembro. Grandes empresas, seus empresários, vários do varejo, do setor imobiliário, das finanças, muitos deles são bolsonaristas, militantes, ou colaboram, bancam. Quase todo esse resto que não colabora, que não é bolsonarista, eles são omissos, são coniventes. E no final das contas, eles esperavam acabar com o PT, coisa que não aconteceu. Esperavam passar a boiada de algumas reformas, mas passou apenas a previdenciária, que foi um desastre, ferrou com os brasileiros por completo. E tudo que foi feito, todas as perdas que nós tivemos não foram recuperadas. Falava-se em uma economia que seria, trilhões, que seria uma maravilha. Hoje, agora, não tem reflexo nenhum, absolutamente nenhum, do ponto de vista positivo, só negativo, só ferrou com o brasileiro. Eles achavam que ia barrar o aumento de impostos, nada disso aconteceu. E tivemos aquela situação, vamos ter um ajuste fiscal. Quem que não se lembra do pato amarelo da Fiesp, né? Aquele pato que ficou em 2015, principalmente nas ruas, né? Vamos ter um reajuste, vamos melhorar essa situação de impostos no país. Nada desse projeto liberal, neoliberal do Paulo Guedes, do Bolsonaro, nada disso foi cumprido. Ainda bem, né? Porque tinham coisas desastrosas lá. Mas para os seus eleitores, para muitos que votaram neles em função desses projetos neoliberais, nada foi cumprido. Eles vão tentar, de alguma forma, a toque de caixa, no último ano do governo Bolsonaro, dar os Correios, como já deram outras empresas estatais aí a preço de banana. Na verdade, o que funcionou foi a destruição ambiental descomunal que nós estamos vivendo no país, os reacionários malucos na educação, esse morticínio inacreditável, 600 mil mortes na pandemia. O país hoje é um pária internacional, um isolado internacional. As pessoas que veem o Brasil lá de fora, veem o país como um país completamente radicalizado e sem condições. As verbas internacionais sumindo do país, por isso essa alta de dólar. Ninguém quer saber de colocar dinheiro num país que você não sabe o que vai acontecer. E nada disso levou esse empresariado, né, esses empresários, a fazer um meia-culpa, a dizer, olha, nós apoiamos esta porcaria e nós vamos dar um jeito de arrumar isso aí. Não, nada disso aconteceu. Porque eles parecem que não se importam mesmo. Eles parecem que não estão nem aí com isso.
Só que são burros. Eles não percebem que isso prejudica os negócios. Eles não percebem que, com ou sem essas reformas, eles estão se ferrando junto. Esse empresariado está indo pro buraco junto. E eles não estão se dando conta disso. Bolsonaro fala que vai dar um golpe em 7 de setembro, um contragolpe, né? Que temos que dar um contragolpe. Ele fala que vai melar as eleições de 2022, o tempo todo atacando a democracia, o tempo todo com essa situação terrível, e o empresariado, pelo menos o grosso do empresariado, apoia estas merdas, apoia essa loucura, essa insanidade. E isso é uma burrice tão grande, porque a consequência disso é a ruína econômica. É a ruína econômica. O país está entregue a uma involução. A gente está andando para trás. Eu acho engraçado, porque quando você vê lá a Jovem Pan, não podemos eleger o Lula, porque nós vamos retroceder, nós vamos dar um passo atrás. Você é louco? Você é doido? Nós já demos muitos e muitos passos atrás. Nós já retrocedemos vergonhosamente, e esse empresariado apoia tudo isso. Olha o que o Guedes falou para os empresários sobre a economia brasileira. Presta atenção em mais um trecho dessa solenidade. A economia está bombando e continua a narrativa de que o governo não está fazendo nada, que o governo não... Agora, os senhores empresários sabem o que está acontecendo. Enquanto as narrativas negacionistas que negam a força da economia brasileira. Aí eu pergunto para você, que força de economia é essa? Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Tá todo mundo ferrado. Nós temos uma quantidade absurda de empresários que faliram e que não veem perspectivas. Pequenos e microempresários estão com portas fechadas porque nós tivemos um presidente que não cuidou, não geriu a pandemia, começamos a vacinar de forma tarde e claudicante, nós temos o tempo todo as vacinas sendo interrompidas, a vacinação é interrompida. Eu fui tomar a minha dose e não tinha vacina para eu tomar a minha segunda dose. Não tinha vacina. Eu tive que esperar para tomar a segunda dose porque eu não tinha vacina. E você acha que eu sou uma pessoa que não queria tomar? Você acha que eu sou anti-vax? Então a grande verdade é que mesmo que as pessoas queiram tomar a vacina, em muitos momentos, em muitas cidades, em muitas situações, não tem vacina. Geriram mal a pandemia em todos os aspectos. Falaram que ia cuidar da economia, por isso que se dane a vida das pessoas. Não cuidou nem da economia, nem das pessoas, e aí vem o senhor Paulo Guedes falar para esse empresariado que é cúmplice de toda essa loucura e insanidade que nós estamos vivendo e vem dizer que a economia está numa boa. Para quem? Bom, para 14 pessoas que se transformaram em bilionários durante a pandemia. Sim, para os 14, com certeza. Agora não sei se para os mais de 210 milhões de brasileiros. Para você, como é que tá a economia? Tá legal? Como é que tá aí? Tá dando para pagar R$7 na gasolina, 110 no gás, R$70 o quilo da carne? Como é que tá aí? Tá tudo legal? Coloque seu comentário aqui. Eu quero saber para você como é que tá a economia, se você concorda com o Paulo Guedes. Você acha realmente que a gente precisa tapar os ouvidos em relação ao valor da luz, ao valor da energia elétrica? Coloque seu comentário aqui. Quero saber o que você pensa. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Peço, por favor, para que você se inscreva. Esse é o momento para você se inscrever aqui no canal e dar essa força pra gente. A gente se encontra numa próxima.